Buenas, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre este pequeno livrinho chamado A Morte de Ivan Ilitch, ou Ilitch, não me pergunte onde fica o alegrete, do autor Lev Tolstói, que eu descobri, que eu pesquisei, e realmente é Liev Tolstói e não Lev Tolstói como está aqui. Eu não sei por que saiu Lev Tolstói, é a editora 34, tradução de Boris Schneiderman. Nesta edição saiu desta forma e eu não quero entender o que aconteceu. Mas antes de falarmos sobre este pequeno livro, eu peço que você se inscreva no canal. Não precisa curtir o vídeo ainda, deixa isso lá pro final, se vocês acharem que é devido curtir o vídeo por terem gostado dele. Pois bem, vamos lá então. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o enredo desta história. Parece óbvio, parece que o livro trata da morte de um personagem chamado Ivan Ilitch, certo? Pois bem, é isso mesmo. Aqui nós acompanhamos este personagem, o Ivan Ilitch, em toda a sua ascensão profissional, em sua ascensão pessoal, até o momento em que, numa determinada parte da história, ele se confronta com a morte iminente. E é aí que entra, então, a parte mais legal dessa história, a parte em que ele começa a se questionar do porquê. Por que acontecer comigo? Por que eu hei de morrer se eu fiz tudo certo? Essa é a pergunta mais incrível que ele faz no livro. Porque ele tem uma boa casa, ele constituiu uma família bacana, ele tem uma profissão que ele tanto queria, pelo menos um cargo social, um cargo no trabalho dele, onde ele tanto almejava. Por quê? Por que morrer agora? E este questionamento é uma das partes que eu mais gostei. Eu acredito que sim, o autor queria justamente instigar isso no leitor, de se questionar quando enfrentando a morte. A única questão é que este questionamento de vida, ou questionamento de morte, ele não perdura no livro. É um livro fino, curtinho, tem aqui, nesta edição que eu adquiri, tem exatamente 76 páginas de história. Numa manhã você termina de ler isso daqui, se você não tiver mais nada para fazer. Muito importante também frisar que esse livro aqui, ele é identificado, ele é apontado como sendo uma novela. Não me pergunte qual é o diferencial de um romance, de uma biografia para uma novela. Biografia até tudo bem, mas de um romance para uma novela, porque eu não vou saber responder. Eu posso até pesquisar depois para trazer aqui para vocês, mas esta resposta eu não sei. As únicas novelas que eu acompanhei foi na Rede Globo e no SBT. Não se parece muito com o que tem aqui nesta obra. Este livro aqui foi uma indicação de não só um, mas vários booktubers, e é um livro também indicado por muitos especialistas da arte da literatura, coisa que eu não sou. Eu, como leigo, não curti muito a história. É uma história boa, uma história mediana, é uma história legalzinha, tem os questionamentos ali que a gente realmente acha proveitoso, digamos assim, mas no total da história, naquilo tudo que eu esperava, isso é um grande problema quando você gera uma expectativa absurda sobre uma obra. Para a expectativa que eu estava gerando, essa obra não correspondeu. Eu penso que talvez essa obra ela seja para ser lida num momento, num formato, num universo mais acadêmico. Porque eu acredito que obras como essa do Liev Tolstói sejam obras que não devem ser lidas somente ela, analisadas somente ela, mas sim o contexto que ela está inserida, o contexto que o personagem está inserido, o país, a época em que estava sendo vivida, e principalmente deve ser estudado, deve ser compreendido, deve ser aprofundado o conhecimento no autor, porque muitas vezes o autor reflete algo da sua vida particular nas suas obras, e aí é que mora o segredo de identificar o valor intrínseco em uma obra. Então, acredito que por esse motivo, pelo fato de eu não ser um acadêmico na área, por fato de eu não ter cursado letras, pelo fato de eu não ter me aprofundado, enraizado os meus conhecimentos no que acontecia lá na Rússia, nem sei se era a Rússia, porque eu já não me lembro mais direito da história, já faz umas 2 semanas que eu terminei a leitura, isso é um problema, eu preciso comprar aqueles cursos em que as pessoas ensinam a lembrar do que se leu, mas foi na Rússia, eu talvez devesse ter me aprofundado então no que vivia a Rússia, a sociedade russa, com tudo que estavam passando para transformar esta obra em algo grandioso para mim. Eu também não sei dizer se esse livro de repente não é o mais indicado para aqueles que estão iniciando
iniciando a leitura do autor Lev Tolstói. Eu já li alguma coisa a respeito, que parece que nos seus livros ele tende a colocar o personagem principal nesse confronto com a morte, e isso um pouco me preocupa, porque pode ter sido um spoiler pro livro Anna Karenina, e eu tenho quase certeza que o personagem principal naquele livro vai também confrontar a morte em algum momento. Espero que não morra, ou que espero que morra, depende do personagem, mas talvez esta obra aqui já seja para aquelas pessoas que têm o conhecimento do autor e sabe da nuance daquilo que o autor quer demonstrar nas suas obras, aquilo que ele busca oferecer nas suas obras. Então, para mim, que não estudei porcaria nenhuma do autor, ou melhor, para não dizer porcaria nenhuma, mas eu já falei, então paciência, eu estudei um pouquinho essa obra, para a expectativa que eu estava criando foi muito mediana. Isso significa que eu não indico essa leitura? Claro que não, porque vocês que talvez também, assim como eu, não tenham estudado este autor, não tenham estudado a Rússia nos anos de 1800 e não sabe quase nada do que acontecia, pode ser que vocês leiam esse livro como eu o fiz e vocês cheguem a uma conclusão totalmente diferente da minha, e vocês se achem nesse livro, vocês consigam notar a sensibilidade do autor no livro, algo que eu notei em algumas partes, mas na maioria não. E talvez, de repente, se eu me aprofundar nesses estudos, pode ser que daqui a 10 anos eu releia essa obra e chore, me debulhe em lágrimas, me torne uma pessoa melhor só pelo fato de eu ter estudado um pouco mais da vida do autor e dos contextos que levaram ele a escrever esta obra. Ou não. Mas se você quer saber se essa obra realmente vai lhe agradar, se você realmente vai achar essa obra fantástica, só tem um jeito eficaz de fazer isso. Você precisa comprar esse livro e fazer a leitura dele. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, esse é o momento de você clicar aí no botão curtir. Se você não gostou, não clique no botão do dislike, do que você não curtiu. Apenas vá embora e volte em outro vídeo que talvez você vá gostar. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.